minhas ovelhas. Apacentai minhas ovelhas. Apacentai minhas ovelhas. Volto logo, não tardarei. Irmãos queridos e amados do Senhor, Lucimar dizia que esse é um momento muito importante. Eu dizia de manhã, um pouco antes, que a renovação se estabiliza e prossegue na vida da igreja nesses tempos por constantemente fazer memória da sua identidade. E nós temos uma grande graça hoje. Você sabe que o que nos distingue dos outros movimentos é que nós não temos um fundador, uma fundadora. Nós somos realmente uma estratégia de Deus. Um dia Deus vocacionou, chamou, inspirou um grupo de pessoas a se reunir num retiro, que não foram com a intenção de começar nada, de fundar nada. E aí Deus começou uma obra da qual hoje mais de 130 milhões de pessoas participam pelo batismo no Espírito Santo. E nesse retiro, daquele fim de semana de fevereiro de 67, deste retiro, participava uma moça. Ela escreveu na lousa do retiro uma frase, inclusive, significativa. Ela dizia: Senhor, eu quero um milagre. E Deus a atendeu em muitas dimensões. Mas eu quero, com muita alegria, chamar para nos direcionar nesse momento a nossa irmã, que persevera até hoje, mundo afora, falando da renovação, dando o seu testemunho. Ela que é pioneira da primeira hora, Patty Gallagher Mansfield. Uma grande salva de palmas para essa nossa irmã. Bom dia. I'm so happy to be with you. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. I told the young people this morning that I wanted to give everyone a big hug and a kiss. Eu disse para os jovens que estão reunidos ali hoje de manhã, que eu gostaria de poder dar um beijo e um abraço em cada um. So I do the same thing with you now, all right? Então eu digo a mesma coisa para vocês agora. All right? Here is the kiss. Aqui está o meu beijo. All right? And here's the hug. E aqui está o meu abraço. I'm coming to you, brothers and sisters, from Lourdes, France. Eu estou vindo de Lourdes, na França. I was invited to leave my home in the south of the United States to go to Lourdes. Eu saí da minha casa no sul dos Estados Unidos e fui a Lourdes to speak at a conference. To speak at a conference. Sim, eu era palestrante, a pregadora de um congresso lá. Monday and Tuesday I was at the grotto where Our Lady of Lourdes appeared. E segunda e terça eu estava lá onde Nossa Senhora de Lourdes apareceu. And I prayed for you there. E eu, lá naquela gruta de Nossa Senhora de Lourdes, orei por vocês que estão aqui. Aleluia! I want you to, this session is called Perennial Pentecost. Esta pregação de agora tem o nome de Perene Pentecostes. Are you ready to hear about Pentecost? Vocês estão prontos para ouvir falar do Pentecostes? Praise the Lord.
I want you to repeat after me Eu quero que vocês repitam depois de mim. 3 times. 3 vezes. Tell me how to say, come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. I'm going to start with a little personal anecdote. Eu vou começar com uma pequena história pessoal. I'm the mother of 4 children and the grandmother of 5 children. Eu sou mãe de 4 filhos e avó de 5 netos. My first 3 children went through school very easily. Os meus 3 primeiros filhos passaram pelos anos escolares muito facilmente. When my last child, Patrick, was born, Quando meu último filho, o Patrick, nasceu, he seemed just as bright as the other children. ele parecia tão brilhante como as outras crianças. But when he began school, he had a lot of difficulties. Mas quando ele começou a escola, ele apresentou muitas dificuldades. He could hear well, Ele conseguia escutar bem, but there was some difficulty discriminating the sounds. mas ele tinha alguma dificuldade em discriminar os sons. For him, it always felt that the teacher was speaking too fast. Ele sempre tinha a sensação de que a professora estava falando rápido demais. And so we needed to help him with his homework. Então nós precisávamos ajudá-lo com seus temas. At the very time that he was having these difficulties, my mother was dying. Na mesma época que ele estava tendo essas dificuldades, a minha mãe estava And she morrendo. came to my house to stay with me. E ela veio até a minha casa para que eu pudesse cuidar dela. And so every day my husband would help Patrick with his homework. Então todos os dias o meu marido ajudava o Patrick com o tema. But Patrick did not want his father's help. Mas o Patrick não queria a ajuda do pai. So when they would sit down to do homework, Patrick would get very angry. Quando eles se sentavam para fazer o tema, o Patrick ficava muito bravo. And he would say, E ele dizia: "Why do you have to help me? por que você tem que me ajudar? You didn't do this with the other children." Você não fez isso com seus outros filhos. And there would be a conflict. E havia um conflito. Os dois se confrontavam. Then my husband remembered something that a bishop in the Charismatic Renewal used to teach. Aí o meu marido lembrou de uma coisa que um bispo na Renovação Carismática Católica costumava nos ensinar. The bishop said this: E o bispo dizia assim: whenever you need a change, sempre que você precisar de uma mudança, a change, a change, call on the Holy Spirit. chame o Espírito Santo. Whenever something needs to change, Sempre que algo está para acontecer, mudar, say, "Come, Holy Spirit." diga: vem Espírito Santo. Just like at Mass, Como na missa, when the priest puts his hands like this over the bread and wine, quando o padre coloca as suas mãos assim sobre o pão e o and vinho, he calls on the Holy Spirit, e ele clama pelo Espírito the Santo, bread and wine changes into the body and blood of Jesus. o pão e o vinho se transformam, mudam para o corpo e sangue de Cristo. So my husband said to Patrick, Então meu marido disse para o Patrick: we're not going to begin homework until we pray to the Holy Spirit. nós não vamos começar a fazer o tema antes de rezar pelo Espírito Santo. So he put his hand on Patrick. Então ele colocou as mãos sobre o Patrick. I'll pretend this is my son Patrick, Vamos fazer de conta que esse é o meu filho Patrick. and repeat after me E repete comigo 3 times. 3 vezes. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. vem Espírito Santo. Amen. When they would pray like this, Quando nós rezamos assim, everything was peaceful. tudo fica em paz. When they forgot to pray this way, Quando meu marido esquecia de rezar assim, I would be in the kitchen cooking, but I could hear the conflict.
Eu estava na cozinha, cozinhando, mas eu consegui escutar a briga. Do you know what happened to my son Patrick? Você sabe o que aconteceu com o meu filho Patrick? After he learned how to call on the Holy Spirit, Depois que ele aprendeu a clamar pelo Espírito Santo, he began to do very well in school. ele começou a ir muito bem na escola. Every year he was on the honor roll. Todos os anos ele era um dos últimos. When he got to high school, Mas quando ele chegou no ensino médio, he was named Student of the Year. ele foi o estudante do ano, o aluno do ano. When he got to the university, Quando ele chegou na universidade, every year todos os anos, he was elected to be on the student government. ele era escolhido para estar no conselho dos estudantes. By the last 2 years at the university, Nos seus últimos 2 anos na universidade, he was ele foi el presidente. o presidente do conselho estudantil. Can you imagine? Vocês podem imaginar uma coisa He would assim? stand up in front of big groups of people Ele ficava na frente de um grande número de and pessoas speak to them with great confidence. e falava com eles com muita confiança. Why? Porque 3 words. 3 palavras, A powerful prayer. uma oração, A powerful prayer. um poder de oração, Like dynamite. como dinamite. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Amen. Amen. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, most of you have already heard my testimony. muitos de vocês já escutaram o meu testemunho. Let me see, how many of you have already heard the story of the Quantos? Duquesne Levanta a weekend? mão quem já escutou o testemunho da Pet. Many, 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 many. Muitos, muitos, muitos. Okay. And Reinaldo told you the basic outline of it. Reinaldo já deu uma visão geral para vocês. When I was baptized in the Holy Spirit 45 years ago, Quando eu fui batizada no Espírito Santo há 45 anos atrás, it was only the beginning. foi somente o começo. It was only the beginning. Foi somente o começo. No matter how long you have been baptized in the Holy Spirit, Não importa quanto tempo você tenha sido batizado no Espírito there's Santo. always more. Tem sempre mais. Always more. Sempre mais. Always more. Sempre mais. Let me hear you say it. Eu quero ouvir vocês dizendo isso. Sempre mais. Again. Sempre mais. Again. Sempre mais. All right. Now, I have never seen Foz do Iguaçu. Eu nunca tinha visto Foz do Iguaçu antes. I hope this afternoon someone will bring me to see Foz do Iguaçu. Eu espero que hoje de tarde alguém me leve para ver as cataratas de Foz. Because all of my Brazilian friends tell me Porque todos os meus amigos brasileiros me dizem that your Iguaçu is much better than our Niagara Falls. que Foz do Iguaçu é muito melhor do que Niagara Falls, que é uma queda d'água dos Estados That's what Unidos, you tell Canadá. me. I don't know if you ever heard this story. Eu não sei se vocês já ouviram essa história. About 100 years ago, Há cerca de 100 anos atrás, one of the early Pentecostal pioneers came from England to the United States. quando os primeiros pioneiros pentecostais vieram da Inglaterra para os Estados Unidos, His name was Smith Wigglesworth. tinha esse pioneiro cujo nome era Smith Wigglesworth. Wigglesworth. And they brought him to Niagara Falls. E o levaram até Niagara Falls, as cataratas. When he stood in front of Niagara Quando ele estava em frente às cataratas de Niágara, and he heard the sound, e ele escutou o som, the rushing waters. daquelas águas turbulentas. And when he saw
the immense flow of waters, E quando ele viu aquela imensa queda d'água, this is what he said foi isso que ele disse to the Lord. para o Senhor. Just like that. É bem assim. Just like that. É bem assim. Rivers of living water flowing out of my heart. Rios de água viva fluindo do meu coração. Just like that. É bem assim. Jesus said, Jesus disse: if anyone is thirsty, se alguém tiver sede, he has only to come to me and drink. venha a mim e beba. And out of his heart will flow rivers of living water. E do seu interior manarão rios de água And viva. Jesus said that about the Holy Spirit. E Jesus disse isso referindo-se ao Espírito Santo. And so, when you go to Iguaçu Falls, Então, quando vocês forem para as Cataratas do Iguaçu, and I'm sure it's much better than Niagara Falls, que eu sei que é muito mais bonita que as Cataratas de Niágara, this is the prayer that you have to say to the Lord. essa é a oração que vocês têm que fazer para o Senhor. Just like that. É bem assim. Just like that. É bem assim. Rivers of living water. Rios de água viva. Let them flow through my heart. Deixa que eles fluam através do meu coração. Just like that. Bem assim. Amen? Amém? Now, since your Iguaçu is so much better than Niagara, Se Foz do Iguaçu é tão melhor do que Niágara, you Brazilians should have much more of the Holy Spirit flowing through you. vocês brasileiros deveriam ter muito mais do Espírito Santo fluindo através de vocês. True? The Lord is going to hold you responsible. O Senhor vai cobrar essa responsabilidade de vocês. Because in front of your eyes, He's putting this prophecy. Porque diante de seus olhos Ele está colocando essa profecia. Let the water of the Holy Spirit flow. Deixa a água do Espírito Santo fluir. Let the power of the Holy Spirit flow. Deixa o poder do Espírito Santo fluir. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. You know, there was a professor at the Duquesne weekend at my university. Havia professor conosco lá no fim de semana de Duquesne, da And universidade. after our retreat, where we were baptized in the Holy Spirit, E depois desse retiro onde nós fomos batizados no Espírito Santo, he wrote to his friends these words: ele escreveu para os seus amigos essas palavras. I no longer have to believe in Pentecost, I've seen it. Eu não tenho mais que acreditar em Pentecostes porque eu vi Pentecostes. I've seen it Eu vi with my eyes. com os meus olhos. And this is our challenge. E esse é o nosso desafio. The challenge is not to receive the baptism in the Spirit O desafio não é receber o batismo no Espírito as a Santo one-time experience. como uma experiência única. Our challenge is to live this baptism in the Spirit, O nosso desafio é viver o batismo no so that Espírito, people seeing us de forma que as pessoas que nos veem see Pentecost. possam ver Pentecostes. We have the story of Pentecost in chapter 2 of the Acts of the Apostles. Nós temos a história de Pentecostes no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. But within 2 more chapters, when we get to Acts 4, Mas 2 capítulos depois, quando nós chegamos a Atos 4, we have another Pentecost. nós temos um outro Pentecostes. Sometimes people will say, Às vezes as pessoas dizem, as an objection to the charismatic renewal, ou fazendo uma objeção à renovação carismática católica, Pentecost already happened. Pentecostes já aconteceu. Sometimes people will say, Às vezes as pessoas dizem, we have the sacraments, nós temos os sacramentos, baptism, confirmation, batismo, or crisma, ordination, marriage. ordenação, casamento. Why are you talking about receiving the Holy Spirit again?
Por que vocês estão falando sobre receber o Espírito Santo de novo? Pick up the Bible Peguem a Bíblia and read the Acts of the Apostles. e leiam o Ato dos Apóstolos. And you see throughout all the chapters of the E Acts, vocês vão ver que em todos os capítulos dos Atos, multiple comings of the Holy Spirit. há múltiplas vindas do Espírito Santo. For every new situation, Para cada situação nova, there can be a new coming of the Spirit. pode haver uma nova vinda do Espírito. For every new difficulty that needs to change, Para cada nova dificuldade que precisa mudar, we should be saying, nós deveríamos estar dizendo: Ven Espíritu Santo. Vem Espírito Do Santo. you remember? Vocês lembram? Whatever the Holy Spirit touches, Tudo que o Espírito Santo toca, the Holy Spirit ele changes. transforma. Starting with us. A mesma forma conosco. I know right here, I understand, Eu entendo que aqui is a first class relic of Blessed Elena Guerra. nós temos uma relíquia da Beata Helena Guerra. I'm going to reverence this relic. Eu vou beijar essa relíquia, reverenciá-la. I didn't know that this relic would be here. Eu não sabia que essa relíquia estaria aqui. So I brought to you Então eu trouxe para vocês a first class relic of Blessed Elena Guerra. uma relíquia autêntica também de It's Helena like Guerra. a double portion for you people of Brazil. É como uma porção dobrada para vocês, povo do Brasil. Elena Guerra didn't want to just come once. Helena Guerra não veio só uma vez. She wanted to come Ela twice. quis vir 2 vezes. I love this saint. I love this blessed. Eu amo essa beata. Yes, yes, yes. Okay. Many years ago, my husband read an article in New Covenant magazine about Elena Guerra. Há muitos anos atrás, o meu marido leu um artigo numa revista sobre Helena Guerra. And when I was writing my book, As by a New Pentecost, E quando eu estava escrevendo o meu livro, Como um Novo Pentecostes, I included just a few pages about, or paragraphs about Elena Guerra. eu escrevi só alguns poucos parágrafos sobre Helena Guerra, I didn't know her very personally, porque eu não a conhecia assim muito pessoalmente. but I have come to know her more personally in recent years. Mas eu tive a oportunidade de conhecê-la mais de perto nos últimos anos. Elena Guerra was the foundress of the Oblate Sisters of the Holy Spirit in Lucca, Italy. Helena Guerra foi a fundadora da Ordem das Oblatas do Espírito Santo em Lucca, na Itália. And the Holy Spirit urged her to write to the Pope of her day, Foi o Espírito Santo que fez com que ela escrevesse as cartas para o Papa, asking him, pedindo a it ele, was Pope Leo XIII, e esse Papa foi Leão XIII, if he would call the whole church to be a permanent cenacle of prayer. que ele convocasse a igreja inteira a ser um cenáculo permanente de oração. Between 1895 Entre 1895 and 1903, e 1903, Sister Elena wrote 12 confidential letters to Pope Leo XIII. Helena Guerra escreveu 12 cartas para o Papa. And the Pope, in his humility, listened to the voice of the Holy Spirit through Elena Guerra. E o Papa, na sua humildade, ele escutou a voz do Espírito Santo através de Helena Guerra. He asked the whole church to pray a novena between Ascension and Pentecost.
Ele pediu para que a igreja inteira rezasse a novena entre a festa da Ascensão e do When the Pentecostes. century began, he offered the century to the Holy Spirit with the hymn Veni Creator Spiritus. Quando começou o século XX, ele consagrou o século ao Espírito Santo, entoando o hino Veni Creator Spiritus. And even though he responded and called the church to pray to the Holy Spirit, Mas mesmo tendo respondido aos apelos e convocado a igreja a orar para o Espírito this Santo, prayer to the Holy Spirit was not strong enough essa oração ao Espírito Santo não era forte o or suficiente continual enough ou contínua o suficiente to accomplish the new Pentecost that was envisioned. para fazer com que o novo Pentecostes que estava prometido acontecesse. Just a little aside. Só um parênteses. This past Pentecost, I had the privilege to be in the Holy Land. Nesse último Pentecostes desse ano, eu tive o privilégio de estar na Terra Santa. It was my first time in the Holy Land. Foi a minha primeira visita à Terra Santa. And the day that I visited the upper room, the cenacle, E no dia que eu visitei o cenáculo, where we believe Pentecost happened, quando o lugar onde o Pentecostes aconteceu, that day happened to be the feast day of Blessed Elena Guerra. naquele dia que eu estava lá visitando, foi o dia da festa dedicada a Helena I Guerra. felt that she was holding my hand Eu senti como se ela estivesse segurando na minha mão and saying to me, e dizendo para mim: keep praying to the Holy Spirit. continua rezando para o Espírito Santo. Keep telling people to pray for a new Pentecost. Continua dizendo para as pessoas rezarem pedindo um novo Pentecostes. Listen to some of the things Elena Guerra wrote. Aqui estão algumas coisas que Helena Guerra escreveu. This is Elena Guerra. Isso é Helena Guerra. Pentecost is not over. Pentecostes não terminou. In fact, it's continually going on. Na verdade, ele está continuamente acontecendo. In every time. Em todas as And in épocas. every place. Em todos os lugares. Because the Holy Spirit desired to give himself to all men. Porque o Espírito Santo deseja se dar a todos os homens. And all who want him can always receive him. E todos que o desejarem podem sempre recebê-lo. So you and I do not have to envy the apostles and the first believers. Então, você e eu, nós não temos que ter inveja dos apóstolos e dos primeiros We only have cristãos. to dispose ourselves Nós temos que nos dispor a receber like them, como eles. and we will receive him well. E nós vamos recebê-lo. Listen to these words. Escutem essas palavras. Elena Guerra. Helena Guerra. It is necessary that we return to the Holy Spirit É necessário que nós retornemos ao Espírito Santo. so that the Holy Spirit will return to us. Para que o Espírito Santo retorne para nós. I'm going to say it again. Eu vou dizer de novo. É necessário que nós voltemos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo volte para nós. Listen to this. Escutem isso. The Holy Spirit will come O Espírito Santo virá if they only want him, se só o desejarem. if they only invoke him, É só invocá-lo. if they only prepare a place in their hearts for him. Se nós só prepararmos um lugar no nosso coração para She ele. also wrote this, and it was like a revelation for me. E ela também escreveu isso, que foi como uma revelação para mim. Do you know how we Catholics make a spiritual communion? Vocês sabem como nós, católicos, fazemos comunhão espiritual? When you can't go to Mass, Quando a gente não pode ir à missa. I'm not talking about Sunday. Eu não estou falando do domingo. Every Sunday we have to be at Mass. Todos os domingos nós temos que ir à missa. But during the week, Mas durante a semana, if you want to get to Mass, but circumstances prevent you,
Quando você quer ir à missa, mas as circunstâncias o you impedem, can make a spiritual communion. você pode comungar espiritualmente. You can say to Jesus, Você pode dizer para Jesus: I can't receive your body and blood, eu não posso receber o seu corpo e o seu but sangue, please come to me spiritually. mas por favor, vem até a mim Do you espiritualmente. know this? Vocês sabiam disso? Everyone knows it? Todo mundo sabia? Okay. Blessed Elena Guerra says this: A Beata Helena Guerra diz o seguinte: we can make a spiritual confirmation. nós podemos ter um crisma espiritual. Every time we say, Todas as vezes que nós dissermos: Ven Espíritu Santo, Vem Espírito Santo, it's like a new sacrament of confirmation. é como um novo sacramento do crisma. Isn't that beautiful? Não é bonito isso? In fact, Elena Guerra said this: Na verdade, Helena Guerra disse o seguinte: oh, if only the words, Come, Holy Spirit, could be on our lips like the Ave Maria. se as palavras Vem Espírito Santo pudessem estar nos nossos lábios como quando nós dizemos Ave Maria. You know how often we Catholics pray the Hail Mary? Vocês sabem quantas vezes nós rezamos a Ave Maria? And I'm just back from Lourdes. E eu acabei de voltar de Lourdes. And I prayed this prayer, Ave Maria, so many times. E eu rezei tantas vezes Ave Maria. Well, here's a revelation from Blessed Elena Guerra. Quando eu vi essa revelação da Beata Helena Guerra, And she was called by John the 23rd the Apostle of the Holy Spirit. e ela foi chamada por João 23 de apóstola do Espírito Santo. She's saying to us Catholics, Ela está dizendo para nós católicos: do you know how often you pray the rosary? vocês sabem quantas vezes vocês rezam o terço? Do you know how often you say Ave Maria, cheia de gracia? Vocês sabem quantas vezes vocês dizem Ave Maria, cheia de graça? Elena Guerra is saying this. Helena Guerra está dizendo o seguinte: Oh, oh, if only you could say also to the Holy Spirit, se vocês dissessem também para o Espírito Santo, as often, com tanta frequência, Vem Espírito Santo, Vem Vem Espírito Santo, Vem vem Espírito Espírito Santo. Santo. When John the 23rd was elected Pope, Quando João 23 foi eleito Papa, and he called the Second Vatican Council together, e ele convocou o Concílio Vaticano II, he had the whole church pray this prayer. ele levou a igreja inteira a fazer essa oração. O Lord, renew your wonders in this our day, Ó Senhor, renove as suas maravilhas nesse tempo, as by a new Pentecost. como num novo Pentecostes. John the 23rd, our Holy Father, was calling for a new Pentecost. João 23, o Santo Padre estava clamando por um novo Pentecostes. Pope Paul VI said this. O Papa Paulo VI disse o seguinte, Listen carefully, I'm going to quote his words. eu vou ler literalmente o que ele disse. More than once we have asked ourselves what the greatest needs of the church are. Muitas vezes nós nos perguntamos quais são as maiores necessidades da igreja. What is the primary and ultimate need of our beloved and holy church? Qual é a principal necessidade da nossa amada e santa igreja? He continues, E ele continua: we must say it with holy fear, nós precisamos dizer com temor de Deus. because as you know, this concerns the mystery of the church, her Porque- life. Porque, como vocês sabem, isso diz respeito ao mistério da igreja, diz respeito à sua vida. So he's asking, E ele diz o seguinte: what is the greatest need of the church? qual é a maior necessidade da igreja? And here is the answer Pope Paul VI gave. E aqui está a resposta que o Papa Paulo VI deu. This need is the Holy Spirit.
Esta necessidade é o Espírito Santo. The church needs her perennial Pentecost. A igreja precisa de um Pentecostes perene. She needs fire in her heart, Precisa de fogo no coração, words on her lip, palavras nos seus lábios and prophecy in her eyes. e profecia no olhar. Yes. Sim. Blessed John Paul II took up this same theme. O beato Papa Paulo II pegou esse mesmo tema. In Haiti, in 1983, he proclaimed a new evangelization and a new Pentecost. Em 93, no Haiti, ele proclamou a nova evangelização And he said these words. e ele disse essas palavras. It was the experience of Pentecost that enabled the disciples to become witnesses and prophets. Foi a graça do Espírito Santo que capacitou os apóstolos a se tornarem Yes. testemunhas. And he said over and over again in so many places, E ele disse muitas e muitas vezes em tantos lugares. we need a new Pentecost in order to have a new evangelization. Nós precisamos de um novo Pentecostes para ter uma nova evangelização. Just like the first Pentecost led to the first evangelization, Da mesma forma que o primeiro Pentecostes levou à primeira if evangelização, this world of ours is going to hear the gospel again, o nosso mundo vai escutar a mensagem do Evangelho de novo. we need a new Pentecost. Se nós tivermos um novo We Pentecostes, need this fire. nós precisamos We desse need this fogo. prophecy. Nós precisamos dessa We need this profecia. freshness. Nós precisamos desse frescor. We need this iguaçu. Nós precisamos dessa We Iguaçu, We das need this cataratas. iguaçu Nós precisamos das of grace, de graça, uma of Iguaçu de refreshment. graça. How many here want this? Quantos aqui querem isso? Let me see. Two hands. As duas mãos. Stand up. Fiquem de pé. Oh, Holy Spirit. Espírito Santo. They don't have to repeat. They don't have to repeat. Vocês não precisam I'm going repetir. to pray Ela for you. vai rezar para nós Oh, agora. Holy Spirit. Espírito Santo. Oh, Holy Spirit. Ó Espírito Santo, Look at us with our hands lift up toward you. olhe para nós que estamos com as nossas mãos erguidas para We você. want to obey the call of our Holy Fathers. Nós queremos obedecer ao chamado dos nossos santos padres. We want this new Pentecost prophesied by Pope John the 23rd. Nós queremos esse novo Pentecostes profetizado pelo Papa João 23. Called for by Pope Leo the 13th. E esse Pentecostes que foi convocado pelo Papa Leão We XIII. want this new Pentecost prophesied by Elena Guerra. Nós queremos esse novo Pentecostes profetizado por Helena Guerra. We want to ask for the greatest need of the church. Nós queremos agora clamar pela maior necessidade da igreja. According to Pope Paul VI, De acordo com o Papa Paulo VI. a new Pentecost. Um novo Pentecostes. We want this new Pentecost for a new evangelization. Nós queremos esse novo Pentecostes para uma nova We want to evangelização. obey the words of Pope Benedict XVI Nós queremos obedecer às palavras do Papa Bento when he XVI. said this. Quando ele disse isso, Let us rediscover, dear brothers and sisters, vamos redescobrir, irmãos e irmãs, the beauty of being baptized in the Holy a Spirit. beleza de sermos batizados no Espírito Come, Santo. Holy Spirit, Vem, Espírito fill the Santo, hearts of your faithful toca o coração dos teus and fiéis enkindle in us the fire of your love. e inicie em nós o fogo do seu Send amor. forth your Spirit, Envia teu Espírito and we shall be created, e nós seremos criados. and you shall renew the face of the earth. E você renovará a face da terra. Amen. Amém. Be seated, please. Sentem, por I'm favor. going to speak to you a little bit more, then we're going to pray again. Eu vou falar um pouquinho mais e daí nós vamos rezar de novo. One of the things that Elena Guerra did Quais são as coisas que Helena Guerra was she fez? devised a chaplet prayer to the Holy Spirit. When A chaplet. She devised a prayer
Quando ela On these. fez essa oração ao Espírito Santo. Yeah. I don't know if it's already translated into Portuguese. Eu não sei se, Reinaldo, foi traduzida como se fosse um terço. a The oração chaplet. É. But this is the principal prayer that's repeated over and over O again. Rosário do Espírito Santo. Listen to this prayer. Ouçam essa oração, o Rosário do Espírito Santo de Helena And Guerra. let this prayer burn in your heart. E deixe que essa oração queime no seu coração. Father, Pai, Father, Pai, in the name of Jesus, em nome de Jesus, send forth your Spirit envia teu Espírito and renew the world. e renova a face da terra. Father, Pai, in the name of Jesus, em nome de Jesus, send forth your Spirit envia teu Espírito and renew the world. e renova a face da Together, terra. Juntos, Father, Pai, em nome de Jesus, envia teu Espírito e renova a face da terra. again. Pai, Pai, em nome de Jesus, envia teu Espírito e renova a face da terra. Pai, Pai, em nome de Jesus, envia teu Espírito e renova a face da terra. Amen. Amém. This grace of being baptized in the Holy Spirit can be understood in at least 3 ways. Essa graça de ser batizado no Espírito Santo pode ser entendida de 3 maneiras. In fact, the ICRES Council has just published a book on baptism in the Spirit. Na verdade, o Conselho do ICRES recém publicou um livro sobre o batismo no Espírito Santo. As soon as it's available in Portuguese, buy a copy. Logo estará disponível em português e vocês comprem o livro. The first way to understand it A primeira maneira de entender o Espírito is as a Santo release of the graces of baptism and confirmation. é como uma liberação da graça do batismo e do crisma. And this is a very good way to understand this grace. E essa é uma maneira muito boa de entender essa graça. A priest that my husband and I worked with for 30 years described it this way. Um padre com quem o meu marido e eu trabalhamos por 30 anos descreve da seguinte forma. He said, if you want to make yourself a glass of chocolate milk, Se vocês querem fazer um copo de chocolate com leite, you take white milk, você pega leite que é branco, you pour in the chocolate syrup, você derrama o chocolate dentro do and the leite chocolate syrup goes to the bottom. e o chocolate ele cai para o fundo. You do have copo. to take a spoon and stir it up. Você tem que pegar uma colher e mexer aquilo. And if you stir it up, E se você mexe, the milk is no longer white o leite não fica mais branco and plain. e puro leite. All of the milk is permeated with sweetness. Todo o leite fica permeado de doce, de doçura do chocolate. It's chocolate milk. É achocolatado. And so we can understand this grace of being baptized in the Holy Spirit Então nós podemos entender essa graça de ser batizado no Espírito as Santo taking the spoon of faith como pegando na mão a colher da fé and stirring up the graces of our baptism and confirmation. e mexer a graça do batismo e do crisma. Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu estou dizendo? And you may have already done this. E talvez você já tenha feito But if isso. there's anyone here who is not yet baptized in the Spirit, Mas se tiver alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito, tonight there will be prayer for a new outpouring of the Spirit. hoje de noite vai haver uma oração para um novo derramamento do Espírito Take your Santo. faith, Pega a sua fé, your spoon of faith, a sua colher da fé and say this. e faça isso. Jesus, Diga o seguinte, I give Jesus, myself completely to you. eu me entrego completamente You're para my você. Lord. You're my Lord. You're Você é o my meu Savior. Senhor, você é o meu Salvador. Everything my godparents said when I was an infant, Tudo que os meus pais e os padrinhos disseram quando eu era criança, today I'm saying it myself. hoje eu estou dizendo eu mesmo. I choose you. Eu escolho você. Take the spoon of faith,
Pega a colher da fé, put it into your crisma, coloca dentro da crisma and say, Holy e Spirit, diga: Espírito Santo, everything that you want to give me, tudo que você quiser me dar, now I'm ready. agora eu estou pronto. Stir it up. Mexe, Send it to me. envia para mim. This is one way to understand the baptism in the Spirit. Essa é uma maneira de entender o batismo no Espírito. The second way, which is also very beautiful, A segunda maneira, que também é muito bonita, and personally I like this explanation the most. e pessoalmente, essa é a explicação que eu gosto mais. This is a way of seeing the baptism in the Spirit as a new coming. É quando a gente vê o batismo no Espírito como uma nova vinda. And there is a place in the writings of St. Thomas Aquinas E nos escritos de São Tomás de Aquino, where he talks about a new coming of the Spirit quando ele fala de uma nova vinda do to Espírito, correspond to a new mission. ele diz que a nova vinda do Espírito corresponde a uma nova missão. And I found a passage in Blessed John Paul II E eu encontrei uma passagem escrita pelo beato João Paulo II, where he writes about Our Lady, Mary. quando ele fala de Nossa Senhora, Maria. And this is what he says about Our Lady. E isso que ele diz sobre Nossa Senhora. He says, in the upper room, No cenáculo, Mary was there to teach the disciples how to pray and wait for the Holy Spirit. Maria estava lá para ensinar os discípulos em como orar e esperar pelo Espírito Santo. But Blessed John Paul II goes on to say something shocking. Mas o beato João Paulo II, ele continua dizendo algo que pode nos chocar. He says that in the upper room, Ele disse: no cenáculo, Mary was waiting for a new coming of the Holy Spirit for herself. Maria estava esperando uma nova vinda do Espírito Santo para ela mesma. That's shocking. Isso é chocante. She is the Immaculate Conception. Ela teve uma imaculada conceição. She's the Mother of Ela é God. a mãe de Deus. I wondered, Eu fiquei pensando, how could Mary need anything more from the Holy Spirit? como Maria podia precisar de mais alguma coisa do Espírito John Santo? Paul II says this, João Paulo II diz assim: at the foot of the cross, aos pés da cruz, with the dying words of Jesus, com as palavras de Jesus morrendo, he gave his mother a new mission ele deu para sua mãe uma nova missão. when he said, Quando ele disse: Son, behold your mother, filho, esta é a tua mãe. woman, behold your son. Mãe, este é o teu filho. And in order to correspond to her new mission of universal motherhood, E a fim de poder corresponder com essa nova missão de uma maternidade universal, Mary was waiting for a new coming of the Holy Spirit. Maria estava esperando por uma nova vinda do Espírito Brothers Santo. and sisters, Irmãos e irmãs, no matter how much the Holy Spirit has done in your life up until now, não importa o quanto o Espírito Santo já tenha feito nas suas vidas até agora, in order to go forward a fim de poder continuar in your priesthood, no seu in your sacerdócio, marriage, no seu in casamento, your ministry, no seu with ministério, your family, na sua família, in Brazil, no Brasil, with all the challenges you're facing. em todas as dificuldades que vocês enfrentam. You need a new coming of the Holy Spirit. Você precisa de uma nova vinda do Espírito Santo. And there's always more. E sempre há mais. Think about Iguaçu. Pensem sobre isso. It doesn't stop. Nunca termina. It keeps coming Continua and vindo. coming. Continua And vindo. the only problem is us. O único problema somos nós. We stop receiving. Nós paramos de receber. Let me, at this moment, share with you a source of great grief in my heart. Eu quero partilhar com vocês agora uma grande dor que está no meu coração. It grieves me Me dói. that only 45 years after this movement has begun, Que somente 45 anos depois que começou esse movimento,
we have forgotten the Holy Spirit. Nós já esquecemos o Espírito Santo. We make our own plans Nós fazemos os nossos próprios and we planos ask God to bless them. e nós pedimos para Deus abençoá-los. We think we're so smart Nós pensamos que nós somos tão and espertos, we've gained so much wisdom que nós já ganhamos tanta sabedoria, that we've stopped seeking God, que nós paramos de procurar Deus, praying to Him rezando a Ele with a humility, com a humildade, a simplicity, a simplicidade, a hunger, a fome, a thirst uma sede, that He Himself would come. que Ele mesmo venha. We've become experts Nós nos tornamos especialistas, in the experts, charismatic renewal, na renovação carismática, experts especialistas in the charisms. nos carismas. But what about the Holy Spirit? Mas e o Espírito Santo? Listen, Escutem, if I could cry out something all over the world, se eu pudesse proclamar algo sobre todo mundo, this is what I would cry out. isso é o que eu proclamaria. It's so simple. É tão simples. The Holy Spirit is God. O Espírito Santo é Deus. The Holy Spirit is God. O Espírito Santo é Deus. And we should love Him. E nós devemos amá-lo. We should invoke Him. Nós devemos invocá-lo. We should obey Him. Nós devemos obedecê-lo. We should put His plans ahead of our plans. Devemos colocar os seus planos acima dos nossos Because only planos. He knows what it will take to save the world. Porque somente Ele sabe o que precisa para salvar o mundo. As I reflect on the renewal in many places around the world, Quando eu penso sobre a renovação em muitas partes no mundo, it seems to me that the Holy Spirit is treated like an embarrassing relative. parece que o Espírito Santo é tratado como um parente que nos incomoda. You know, when you have Christmas dinner, Co- when you have a dinner at Christmas, Quando a gente tem o jantar de Natal and there's one of your relatives that you hope will not come. e você espera que aquele parente não apareça. Why? Por quê? Because when he comes, Porque quando ele vem, he makes everyone feel uncomfortable. ele faz com que todos se sintam desconfortáveis. He says things. Ele diz coisas. He does things. Ele faz coisas. You would be happier Você ficaria mais feliz and more peaceful e mais em paz if this relative didn't come. se esse parente não aparecesse. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, too often, com muita frequência, this is the way we treat the Holy Spirit. essa é a maneira com que nós tratamos o Espírito And Santo. the Holy Spirit is God. E o Espírito Santo é Deus. Let me give you another example. Vou dar um outro exemplo. And I hope I won't offend my brother and sisters who are Brazilian. E eu espero não ofender os meus irmãos e irmãs brasileiros. Your music is so beautiful. A música de vocês é tão bonita. All over Brazil, I hear beautiful music. Em todo o Brasil eu escuto música tão bonita. But sometimes when there is a session for praise and worship, Mas às vezes quando tem uma oração it can e be louvor, one song after another, after another. o que acontece é que canta uma música depois da outra e depois da outra e depois da I outra. think, E eu acho, where is the gift of prophecy? aonde está o dom da profecia? Where is the gift of prophecy? Onde está o dom da We profecia? have stopped expecting God to speak to us in prophecy. Nós paramos de esperar que o Senhor fale a nós por We profecia. have accepted the fact Nós aceitamos o fato that only a few people have a charism for healing. que somente poucas pessoas têm o dom da cura. Of course, there are charisms dispensed as the Lord wills. Claro que o Senhor, Ele dá os seus dons de acordo com a sua vontade. And some have a real ministry of healing. E alguns realmente têm um ministério de cura. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, however many thousand of you are here, milhares de vocês que estão aqui,
If someone is sick, Se alguém está doente, you pray for them to be healed. você ore para que essa pessoa If seja someone curada. is sick, Se alguém está doente, have enough confidence in the Holy Spirit to pray. tenha confiança no Espírito Santo para rezar. The Holy Spirit wants to use you. O Espírito Santo quer usar você. Do you understand? Vocês entendem isso? Maybe the Holy Spirit wants to give you a revelation Talvez o Espírito Santo queira revelar uma coisa para that will você. set another person free. Uma revelação que vai libertar a todos. It can be a little scary. Pode ser um pouco assustador. But if you're little, Mas se você é pequeno, humble, humilde, you offer it in a spirit of love, e você oferece isso em espírito de amor, even if you're wrong, mesmo se você estiver errado, no great harm will be done. não vai acontecer nenhum dano muito Let me grande. give you an example from our own ministry. Deixe-me dar um exemplo do meu próprio ministério. We had a retreat for about 300 teenagers in January. Nós tivemos um retiro para cerca de 300 adolescentes em janeiro. We had the basic structure of a Life in the Spirit seminar. Nós tínhamos a estrutura básica de um seminário de vida no Espírito. God loves you. Deus te ama. Jesus died to save you. Jesus morreu para te The salvar. Holy Spirit was given so you could have new life. O Espírito Santo te foi dado. Repent and believe Jesus and ask for the Holy Spirit. Arrependa-se, acredite em Jesus e peça o Espírito Santo. And begin to live a new life E comece a viver uma vida nova. of prayer, the De oração, sacraments, the Word dos of God. sacramentos, com a palavra de Deus. Join a group. Join a group O grupo se reuniu. so that you can have the support of community. Reúnam-se para conseguir o apoio da comunidade. At the end of the retreat, a young boy, 16 years old, came up to the stage. No final desse retiro, um jovem de 16 anos veio até o palco. And this is his testimony. E esse é o seu testemunho. He said, I didn't want to come, Ele disse, eu não queria vir, but a friend forced me to be here. mas um amigo me forçou a estar aqui. When I went to a small group to receive prayer, Quando eu fui naquele pequeno grupinho para receber oração, no one in the group knew me. ninguém naquele grupo me conhecia. They didn't know the sorrow in my heart. Eles não sabiam da tristeza que há no meu He said, coração. 4 years ago, Ele disse, há 4 anos my atrás, grandfather and I had a big argument. My grandfather and I had a o big meu, argument. o meu avô e eu tivemos uma grande briga. I loved my grandfather so much. Eu amo tanto meu avô. And the day after we had the big argument, E no dia depois que nós brigamos, my grandfather killed himself. o meu avô se suicidou. And for 4 years, I have carried the weight of this loss. E por 4 anos eu tenho carregado o peso desta perda. And I blamed myself that my grandfather killed himself. E eu tenho me culpado porque o meu avô se matou. No one knew this. Ninguém sabia disso. When this little group laid their hands on him, Quando esse pequeno grupo colocou as mãos sobre ele para rezar, one of the ladies said, uma das senhoras ali disse, "My brother, meu irmão, the Lord wants you to let go of the grief that you have. o Senhor quer que você se liberte dessa dor que você tem. This death was not your fault." Esta morte não foi culpa sua. And the boy cried. E o rapaz And he chorava. cried. E And chorava. he cried for hours. Ele chorou durante horas. And after he wept, E depois de ter chorado, he was a new man. ele era um homem novo. And he stood up in front of the assembly. E ele se parou na frente de toda a And he assembleia. said, for the first time in 4 years, Pela primeira vez, ele disse, em 4 anos, I'm free. eu estou livre. No one here knew this. Ninguém aqui sabia disso. Only the Holy Spirit. Somente o Espírito Santo. Do you see? Vocês veem? The woman giving this word, A palavra que falou, a pessoa que falou isso para ele, you don't know her name. ela não sabia o seu nome. She doesn't travel around giving talks. Ela não era uma pregadora. She's simply a member of a little prayer group.
Era só um membro de um pequeno grupo de But she oração. knows the power of the Holy Mas Spirit. ela conhecia o poder do Espírito And Santo. now this young man, E agora esse jovem who could have been lost, podia estar perdido. he could have become a drug addict, Ele poderia se tornar um And drogado, depressed, deprimido, an alcoholic. um alcoólatra. Now this young man is Ah. free. Agora este jovem está livre. Why? Por quê? Because of the Holy Spirit, Por causa do Espírito because Santo. of the charismatic gifts. Por causa dos dons carismáticos. Very quickly, the third way to understand the baptism in the Spirit. Rapidamente, a terceira maneira de entender o batismo no And Espírito. this is also a beautiful way. E essa é também uma maneira Is muito to bonita. understand it as a grace for this time. É entendê-lo como uma graça para este tempo. A grace to unite all Christians. Uma graça para unir todos os cristãos. A grace to prepare for the second coming of Jesus Christ. Uma graça para nos preparar para a segunda vinda de Jesus. No matter how you understand this grace, Não importa como se entenda essa graça. it is for you É para você and for your e children para os seus and filhos for your children's e children. para os filhos dos seus filhos. Stand to your feet, brothers and Fiquem de sisters. pé. Let's lift our hands back to the Lord. Ergam as mãos para o Senhor. And I want to encourage you now to yield to a new language. E eu quero encorajá-los agora a se abrirem para um novo dom de If you línguas. already pray in tongues, Se você já ora em línguas, leave aside the language you've been using. deixa de lado a oração em línguas que você tem usado. And in faith, E na fé, begin to make some new sounds. comece a fazer novos sons. And let the Lord give you a new language. E deixe que o Senhor te dê uma nova, If you have dom. never prayed in tongues, Se você nunca orou em línguas, right now you can begin. Right now you can agora você vai começar. begin. Don't pray in Portuguese. Não ore em português. Begin to make some little baby sounds. Comece a fazer os sons de um bebezinho, But make them loud enough so your own ear can hear. mas tão alto de forma que o teu próprio ouvido possa escutar. Let's begin to praise the Lord as by a new Pentecost. Vamos começar a louvar o Senhor por um novo Oh, Pentecostes. kukuya, apapa, tatataya, taya, taya. Out loud. Oh, kukuya, out loud. Agora, bem alto, bem alto. Você tem que ouvir a sua voz. Oh, kukuya, abadaba, thank you. Oh, riembebebebea, papapaya, akakaya, yabadabaya, purriembebea. Oh, ya, yabadabea, riamba, papapaya, bubebea, riandedea. Oh, kukuya, abadabea, riotedea, papapaya, liokukuya, papabea. Yorliamba papapaya, yakatutoya, papapaya, liamba papaya, goya. Harriamba papaya, ya. Oh, kokoya, papapaya, tutoya, abadabaya. Horriamba papaya, paya. Arriaba papa, arriaba. Continua orando. Abram-se a esse novo dom de línguas que o Senhor está I know dando. that. I know him. Horriamba papaya. Oh, kokoya, abadabaya, riandedea. Oh, kokoya, abadabaya, riandedea. Horriamba papaya, arriaba. At the end. At the end. Oh, kukuya, abadabaya, arriaba papaya. Keep going. Continuem Oh, orando. let it be new. Let it be new. Deixem que esse dom seja um novo New. dom, uma nova maneira de orar em New. línguas. Nova, New. nova. Abram-se New. para o novo de Deus. New Pentecost. Um novo Let it be a new Pentecostes. language. Let it be a new language. Que vocês possam receber uma nova maneira de orar em línguas nesse novo Pentecostes. Entreguem-se a esse novo dom. Lift up your voice. Ergam as suas vozes. Você tem que ouvir a sua voz. Horriamba papaya yakototoya Let's sing to the Lord. Vamos cantar ao Senhor.
Orria berberlia kahata O berberlia papa papa Orria berberlia kahata Papa papa tari hama papa Berberlia hadaria papa papa Everyone, Todos, a todos. new language, Uma nova new language, maneira de orar em new línguas. sounds, new Nova, praise. nova. Iguaçu, 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 água viva. Novo, novo, corria para bebelia, irlia corria para barra, corria para verra, irlia tata, corria para barra, corria para While we were praying in new tongues, the Lord gave me this word for you. Enquanto nós estávamos orando em línguas, o Senhor me deu essas palavras para vocês. I am called the sweet guest of the soul. Eu chamei o doce hóspede da alma. Let me be the sweet guest of your soul. Deixem que eu seja o doce hóspede de suas almas. I am called refreshment for the weary. Eu sou chamado de refrigério para os que estão cansados. Let me refresh you in your weariness. Deixe que eu seja refrigério para você nos seus cansaços. I am called power for those who are weak. Eu sou chamado de poder e força para os fracos. Let me be your power. Deixe que eu seja poder para você. I am called light for those who are in darkness. Eu sou chamado de luz para aqueles que estão nas trevas. Let me be the light in your life. Deixe que eu seja a luz na sua vida. Receive. Recebam. Receive. Recebam. Receive the Holy Spirit. Recebam o Espírito Santo. The Lord, O Senhor, the giver of life. o doador da vida. And now Father Dudu is going to give us a blessing with the first class relic of Blessed Elena Guerra. He is the vice postulator of her cause for canonization. I would suggest we either bow or kneel when we receive this blessing. O Padre Dudu, que é o vice-postulante da causa de beatificação da Beata Helena Guerra, vai nos abençoar com essa relíquia autêntica. E ou nós nos curvamos ou nos ajoelhamos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco.
por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Senhora do Cenáculo, a Virgem de Pentecostes, por intercessão da Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos, que Deus renove no nosso coração o amor, a invocação e a adoração ao Divino Espírito, fazendo de nós apóstolos e apóstolas do perene Pentecostes para a igreja e para o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Beata Helena Guerra, rogai por nós e pelo novo Pentecostes.